Muito bem-vindo a todos. Hoje nós temos um episódio bem interessante que, na verdade, vou adiantar um pouco sobre um vídeo que estou editando ainda e que em breve deve sair. Ok? Então isso não será só um talking head, será, na verdade, uma prévia daquela informação que vocês vão poder assistir num vídeo mais completo, com informações mais completas, num momento posterior. Em breve eu devo lançar esse vídeo, tá bem? Por enquanto, vamos analisar essa questão. A primeira coisa que nós vamos falar hoje será sobre o fim do mundo. Na verdade, muitas pessoas estão preocupadas com o fim do mundo, como se isso fosse uma questão que está pendente de ocorrer por forças misteriosas que dariam origem a este cenário apocalíptico. Na verdade, o que tem chamado a atenção é justamente as profecias bíblicas que trazem algumas informações que parecem estar vinculadas ao tempo que nós estamos vivenciando hoje. Ou seja, estas profecias trazem descrições do nosso tempo contemporâneo, ou seja, algumas informações que foram escritas há 2000 anos atrás, hoje parecem muito vivas na nossa sociedade. Ou seja, questões como estes eventos geológicos que estão ocorrendo com maior frequência, agora mesmo Etna está em uma super erupção também, no Havaí também há vulcões em erupções, ou seja, neste momento há uma quantidade muito grande de vulcões em atividade na superfície terrestre, inclusive sob as águas oceânicas. Bem, o que isso chama atenção também pelos tempos digamos, distópicos nos quais nós estamos vivendo. Em algumas aparições marianas, que eu vou entrar mais em detalhes no próximo vídeo, as videntes, as 4 meninas de Garabandal ou de Fátima, Medjugorje, onde crianças recebiam a aparição de Virgem Maria, que na minha concepção, por conta do meu estudo prévio, entendo que se tratem de aparições espirituais, de espíritos que se fazem visualizar e trazem mensagens importantes, das quais estes espíritos avançadíssimos podem perceber uma perspectiva daquele futuro provável que pode acontecer com a humanidade. Então, neste caso, a Virgem Maria alertou as crianças de que alguns fenômenos de transformação muito grandes ocorreriam numa época em que o certo fosse tido como errado, o errado como certo, quando as mulheres passarem a vestir-se como homens, entre outros detalhes que podem ser melhor estudados nesses vídeos sobre Garabandal ou nos livros sobre Garabandal, Fátima, enfim, essas aparições, Medjugorje, em todas elas há referências a esse tempo que supostamente nós estaríamos vivendo hoje. Ou seja, isso trouxe a perspectiva às pessoas de que este tempo que nós estamos vivenciando agora poderia ser justamente relacionado ao Apocalipse bíblico. Pois bem, para contextualizar, eu recentemente tive uma música que foi indeferida no sentido de não poder ser distribuída nas plataformas de distribuição musical, porque tratava de temas que incomodam ao sistema, ou seja, uma censura prévia que é executada pelas próprias plataformas. Ou seja, as mídias sociais, as big techs, hoje têm o seu próprio mecanismo de censura prévia. Ou seja, se a sua música vai tratar de temas pejorativos, baixaria, baixo calão, palavrões, ou qualquer tipo de perversão sexual, perfeito, ela é capaz de entrar nas plataformas sem qualquer problema. Agora, quando você fala de pensamento crítico, quando você critica o sistema, quando você sugere um pensamento mais profundo sobre algumas questões, então sim, o seu material artístico será censurado. Ou seja, estes tempos que nós estamos vivenciando hoje se equiparam a ditaduras prévias que já houveram. Aliás,
a ditadura que houve no Brasil foi menos restritiva do que a ditadura que nós estamos vivenciando hoje, porque os próprios governos que são apoiados pelas big techs, pelos bancos, pelas instituições, pelas grandes corporações, obviamente que fornecem dinheiro para o governo e, na verdade, são beneficiadas justamente também pelo mecanismo de reciprocidade que existe entre as corporações e os governos, obviamente, porque os governos investem em publicidade, investem em obras de infraestrutura e, obviamente, tudo isso retorna para aqueles governos corruptos. E quando você questiona estes fatos, evidentemente há uma restrição bastante grande de informação, ou seja, eles chamam isso de desinformação, ou seja, tudo que não interessa ao governo se chama desinformação. Perfeito? Então, nesse momento, eu mesmo estou sendo vítima de um suposto, de uma censura prévia por conta de distribuir pensamento crítico na forma de música. Pois bem, este momento para nós, para algumas pessoas, então passa a ser relevante por conta de apresentar estas condições, as quais foram, entre aspas, previstas nas profecias bíblicas, previstas também nesses espíritos elevados que trouxeram mensagens, ainda que para a Igreja Católica, obviamente. Garabandal foi reprimido, inclusive, pela Igreja Católica à época, tá bem? Então, eles não queriam que isso fosse divulgado, que essas questões fossem divulgadas. Então, é só você pesquisar, tanto Garabandal quanto Fátima, se não me engano, também foram bastante restritivos. Somente nos anos posteriores é que esses eventos foram então divulgados pela Igreja Católica e então a partir disso tomou maior relevância. Porém, à época em que essas revelações foram feitas, houve um silêncio bastante grande da Igreja Católica. Perfeito. O fato dessas visões terem sido trazidas dentro do que seria a fé católica não significa em absoluto que a Igreja Católica esteja dentro de uma vantagem espiritual ou dentro de uma elevação espiritual acima de outras religiões. Pelo contrário, na verdade, as próprias mensagens de Maria justamente alertam sobre o desvio da própria Igreja Católica dos princípios cristãos que foram trazidos por Jesus. Pois bem, então, entendendo isso e entendendo que nós temos que entender uma complexidade maior de interrelacionamento entre os fatos, nós não podemos meramente nos orientarmos por um fato simples ou descartarmos outros porque não nos agrada ou porque não faz parte da nossa cultura religiosa, ou não faz parte da nossa fé. Então, assim, não podemos afastar, e esta é a forma científica de observar os fatos, sem qualquer preconceito prévio. Nós precisamos analisá-los com isenção para que a gente possa tirar conclusões sobre estes eventos. Então, eventos pontuais devem ser combinados para que a gente possa fazer a conexão dos pontos e chegar a uma conclusão, tá bem? Então, é este meu propósito. Enfim, fazer essa observação de vários eventos, vários fatos, vários estudos, vários segmentos, científico, religioso, espiritual, geopolítico, técnico, para que a gente chegue a conclusões que possam nos orientar nesses cenários. Então, dito isso, estamos vivendo tempos diferentes, tempos distópicos, certamente. Há muitas questões, inclusive no Brasil, com a censura do STF, agora sendo retalhado pelo governo americano, justamente pelas arbitrariedades que estão sendo feitas em nossa Constituição. Mas isso não está só ocorrendo no Brasil, está ocorrendo em vários países europeus, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, enfim, há vários países que adotaram uma postura bastante tirânica, principalmente durante a pandemia, quando qualquer opinião prévia que fosse contrária às narrativas oficiais sobre segurança das picadinhas, ou a ausência de efeitos colaterais, tudo isso que não foi registrado no VAERS, que é o sistema de registro de efeitos colaterais das picadinhas. Então, assim, nós
estamos realmente vivendo tempos difíceis, tempos de censura muito graves. Vídeos meus foram censurados no YouTube, eu deixei de postar nessa plataforma e passei a postar em outras plataformas, que algumas delas inclusive estão banidas no Brasil por conta de arbitrariedades do nosso judiciário. Pois bem, entendendo isso, nós temos aí as conspirações diversas de uma nova ordem mundial, de um planeta chamado Nibiru, que poderia cruzar a órbita terrestre a cada 3.600 anos. Então, há fundamentos para isso? Sim, há alguns fundamentos, algumas evidências que podem ser compiladas, evidentemente, nesse sentido. No próximo vídeo eu vou trazer essas evidências com mais detalhes. Hoje nós estamos assim batendo um papo para que a gente possa entender em que cenário que nós estamos vivenciando, e o objetivo meu aqui nesse momento é que você entenda essas questões e não se deixe influenciar por elas de uma forma dogmática, de uma forma abstrata, emocional ou psíquica, se deixar se levar pelo medo ou pela angústia. Então, siga até o final comigo que a gente vai chegar a bom termo nesse vídeo. Pois bem, dados da ciência real. Existem realmente planetas que têm órbitas elípticas alargadas dentro do sistema solar e que têm uma órbita perpendicular à eclíptica no sistema solar? Sim, existem. A própria Caltech, alguns pesquisadores da Caltech identificaram inclusive alterações nos planetas mais exteriores, e essas alterações de órbitas indicam que há um outro corpo celeste no nosso sistema solar. Pois bem, o que há hoje como Nibiru, por exemplo, com uma órbita de 3.600 anos, não se encaixa dentro das leis físicas para que ele tenha uma órbita estável ao redor do Sol e possa realmente fazer essas passagens de forma contínua e regular dentro do sistema solar, porque obviamente essas órbitas se deteriorariam muito rápido por conta da impossibilidade de se manter uma órbita elíptica no sistema solar por muitos milhares de anos. Então, o que existe hoje? Existe a perspectiva que poucos falam, que praticamente a maioria dos sistemas solares no universo, eles são biestelares, ou seja, eles são sistemas binários, onde há duas estrelas. Supostamente teria uma companheira anã marrom, a qual obviamente não emite luz, porque não chegou a fazer a fusão nuclear dos átomos de hidrogênio. Desta forma, não há massa suficiente nessa estrela para provocar a fusão nuclear e a estrela acender. O que ocorre então? Dentro de sistemas binários, uma órbita elíptica desta natureza, como a de supostamente seria de Nibiru, então seria possível. Pois bem, então temos algumas evidências. Vamos passar para outras. Muito bem, nós temos aqui no Brasil, principalmente, trabalhos muito importantes de pessoas que têm uma espiritualidade mais elevada e que trazem do mundo espiritual uma outra dimensão, né, física, a qual nós temos informações muito interessantes sobre a transição planetária, ou seja, o Espiritismo traz essa informação. Chico Xavier falou sobre isso, Divaldo Franco falou sobre isso, enfim, há uma possibilidade na qual nós tenhamos um momento de transição planetária que inclusive está previsto no Apocalipse bíblico, no Apocalipse de João, que traz essa perspectiva de uma transformação muito grande, tá certo? Inclusive, até uma passagem bastante interessante, bastante curiosa, na qual no próprio Apocalipse traz a ideia de que ninguém poderá vender ou comprar se não tiver a suposta marca da besta. Com relação a isso, se pode alegar que talvez fossem os chips eletrônicos que serão implantados na mão, isso já está ocorrendo hoje, né, na qual as pessoas compram e vendem. Se nós tivermos uma continuidade neste modelo tirânico do governo, tanto brasileiro quanto de outros países,
no sentido de cortarem, por exemplo, de bloquearem as contas bancárias das pessoas, vai ficar muito fácil você, como ninguém vai ter dinheiro em espécie, vai ficar muito fácil você tirar uma pessoa da sociedade, bastando para isso cortando a integração do chip dessa pessoa com o sistema de pagamentos bancários ou transferências de recursos ou dinheiro. Então, assim, é bem curioso. Pois bem, outra coisa agora, vamos para finalizar esse vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, há evidências, vocês vão ver isso no próximo vídeo, que vai ser mais detalhado, com imagens e animações, para que vocês possam entender melhor essa questão. Porém, assim, o objetivo geral desta transição, se ela houver e se acontecer, é uma transição espiritual, ou seja, é uma evolução espiritual. Se você não estiver preparado espiritualmente para uma transformação, então sim você estará numa situação precária, ou seja, você vai deixar esse orbe, supostamente, esse planeta, para ir para um outro planeta menos evoluído. Tá certo? Então, assim, a morte é apenas uma passagem. Nós não temos necessariamente que terminarmos as nossas consciências num momento, numa transição qualquer. A morte ocorre num acidente, a morte ocorre numa doença, a morte ocorre de forma natural, ou seja, é algo que nós não vamos escapar. Porém, há mais uma questão. Muitas pessoas, eu tenho visto muitos grupos se formando de forma dogmática ao redor de algum tipo de guru da internet que aparece contando histórias do final do mundo, ou mesmo alertando na necessidade de nós nos salvarmos a alma, ou de nós fazermos uma transição especial para que nós possamos, de alguma forma, irmos para dimensões mais elevadas, ou libertar nossos espíritos deste planeta prisão. Isso está causando, e até alguns deles dão datas, prevêem épocas, alertam sobre possíveis cataclismas, etc. Então, assim, muita gente está deixando de viver a sua própria vida, ou seja, por conta de angústia, por conta de expectativas. E assim, eu sou um prepper desde antes de 2012. Então, assim, eu já passei por vários fins de mundo que não ocorreram. Tá certo? Eu acho que os apocalipses são mais pessoais do que realmente externos, exteriores. O espírito é eterno. E além disso, você tem que fazer a sua vida valer a pena. Você tem que buscar significado para a sua vida. E simplesmente ficar esperando um fim de mundo que pode não ocorrer e que pode ocorrer, tanto faz. Que diferença vai fazer para você? Ok, siga a sua vida. Produza, seja produtivo, não se vincule a gurus, não se vincule a seitas, a poetas apocalípticos do fim do mundo na internet, ok? Então, assim, isso é uma experiência própria. Nós temos que sermos maturos, que nós temos que evoluir espiritualmente. Isso se dá no dia a dia, se dá nas pequenas coisas, no cuidado que nós temos com as nossas famílias, no cuidado que nós temos com as nossas conosco mesmo, com a nossa saúde, com os nossos propósitos, com aquilo que nós entregamos para a sociedade. Então, assim, se você está num grupo desse, meu amigo, saia o quanto antes, siga a sua vida, você não precisa de guru nenhum. Você precisa da sua própria elevação, da sua própria interiorização e o teu contato com o Deus. E não o Deus criador do universo, o Deus do pleroma, aquele que criou os nossos espíritos, aquele que é a essência, que é a fonte de tudo, tá certo? Então, assim, seja maturo, crie a sua própria religião, se você não a tem, crie seus próprios dogmas, ou se livre de todos eles, o que é melhor, porque assim você vai ter você não terá certezas, você terá perspectivas abertas na sua vida, tá bom? Então, até o próximo programa, no qual eu vou realmente colocar mais detalhes sobre esses aspectos do fim do mundo
e a partir de então você vai poder ter uma perspectiva muito melhor e sim entender melhor todas essas questões. Muito grato, não deixe de se inscrever, dê o like para que a gente cresça o canal e possa realmente continuar trazendo conteúdo para vocês. Eu sei que todo mundo fala isso, mas é verdade, a gente depende muito realmente do crescimento do canal para que a gente possa desenvolver conteúdos, tá bem? Muito grato a todos e até a próxima.